Olá, alunos do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio das turmas Agro C e Agro D. Esta semana, na disciplina de Morfologia e Fisiologia Vegetal, nós trabalharemos com o conteúdo Pteridófitas. Bom, em relação à classificação das plantas, como nós vimos a semana passada, que nós trabalhamos com conteúdo briófitas, estudamos que elas são avasculares, ou seja, elas não apresentam os vasos condutores xilema e floema. No entanto, a partir da evolução das espécies vegetais, trabalhamos com as traqueófitas, que já são vasculares, divididas em pteridófitas, que apresentam os vasos condutores, porém não apresentam as sementes. As espermatófitas com sementes, divididas em gimnospermas, sem frutos, e angiospermas com frutos, que apresentam os grupos dicotiledôneas e monocotiledôneas. Na aula de hoje, nós estudaremos as pteridófitas, ou seja, já uma grande evolução das espécies vegetais. Então, em relação aos vasos condutores, enquanto nas briófitas ocorria a ausência dessas estruturas, a grande evolução que ocorreu no reino vegetal foi a presença dos vasos condutores nas plantas, e tudo se iniciou a partir das pteridófitas. Então, entre os vasos condutores, nós podemos citar sempre xilema e floema. Nós não vamos ter nenhuma planta que tenha só xilema ou só floema. Os vasos condutores, gente, sempre são os dois juntos. Xilema, que conduz a seiva bruta, água e nutriente. Por mais pobre que seja um solo onde determinada planta está, sempre vai ter a presença de nutrientes. Então, sempre o xilema vai conduzir das raízes às folhas, água e nutrientes. E o floema conduz a seiva elaborada, produto da fotossíntese, glicose. As pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores, mais uma vez lembrando, xilema e floema. Elas são criptógamas, vasculares, ou seja, não apresentam sementes. Exemplos de pteridófitas, samambaias e avencas. Tanto a samambaia quanto a avenca, elas são plantas ornamentais muito apreciadas por consumidores. São plantas que sobrevivem com muita facilidade em ambientes úmidos e de extrema importância em projetos de paisagismo. Dentre as estruturas das pteridófitas, o corpo das pteridófitas ele possui raiz, caule e folha, diferente das briófitas. Então, aqui já é uma grande diferença entre briófitas e pteridófitas. Então, podemos observar a raiz, o caule e as folhas perfeitamente. O caule é subterrâneo ou muito rente ao solo. Ele é, então, em forma de rizoma e ele é horizontal e não vertical, como na maioria das espécies que conhecemos. As folhas das pteridófitas são divididas em folíolos em forma de pena. Então, nós observamos aqui uma folha, né, completa, dividida em folíolos. São essas estruturas que formam a folha como um todo. As folhas jovens são chamadas de báculos e elas ficam bem enroladas, como podem ser observadas na figura. O esporófito possui esporângios que se agrupam em soros, que ficam abaixo das folhas. Então, nós podemos observar aqui o lado de baixo de uma folha de uma samambaia, aonde nós observamos aqui os soros, né? As pteridófitas apresentam porte maior devido ao surgimento dos vasos condutores, xilema e floema, que conduzem xilema, água e nutrientes, floema, glicose, a longas distâncias. Então, diferente das briófitas, aonde a condução de substâncias era feito célula a célula,
o que favorece o baixo desenvolvimento dessas plantas em altura. Em pteridófitas, essas plantas já crescem em altura devido aos vasos condutores, ou seja, o xilema e o floema, eles conseguem levar as substâncias a longas distâncias. A reprodução das briófitas, ela pode ser assexuada pelo esporófito ou sexuada pelo gametófito. Então, vamos observar um detalhe. A reprodução assexuada é aquela onde não há fusão de gametas. A reprodução sexuada é aquela onde há fusão dos gametas masculino e feminino, como estudaremos a seguir. Obrigada por enquanto e até o próximo vídeo.